Fala, Fiel, tranquilo? Bora com as últimas informações do nosso Corinthians, que perdeu ontem do Red Bull Bragantino, 2-1, golzinho no final. Alguns dizem que foi uma partida boa, outros dizem que foi uma partida ruim, novamente do Corinthians. A Fiel fez protesto no final do jogo. Ou joga por amor, ou joga por terror. Memphis Depay muito cobrado e também Dorival Júnior. O Corinthians tem uma sequência muito decisiva agora, com clássicos contra o São Paulo e também o Palmeiras na Copa do Brasil. A expectativa da volta do Yuri Alberto, e vamos trazer todas as informações aí de bastidores do nosso Corinthians nessa segunda-feira agitada depois da derrota. Se inscreva aí no canal, aquele like de sempre que ajuda a gente demais. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. A equipe conseguiu no primeiro tempo realmente buscar construir, fazer um jogo ofensivo rápido. Gerou a situação do pênalti, gerou a situação do Pita, né? Conseguimos principalmente trocar de ritmo e atacar muito rápido em alguns momentos, né? Fomos igualmente competentes nesse sentido nas transições defensivas, mas já ao longo do primeiro tempo tivemos dificuldade de manter esse jogo ofensivo. Então, nós estamos crescendo a cada partida. Nós precisamos apenas nos concentrarmos um pouco mais nas nossas definições. Nós tivemos, na grande maioria dos jogos aí, a posse, a criação, o volume de jogo. Fomos muito efetivos em retomadas de bola. Isso tudo aí são pontos muito positivos. Vamos então com as atualizações do lado do Corinthians. A torcida, né, Vinícius Nicoletti, ontem protestou e, claro, como é de costume da torcida do Corinthians, sempre depois que acaba o jogo, o Red Bull Bragantino buscou os 3 pontos, está muito bem no Campeonato Brasileiro e o torcedor do Timão não gostou nada. É isso aí, Mário. O Dorival Júnior falou na entrevista coletiva, o time está evoluindo, mas a torcida não viu nada disso. O time deixou o campo sob protestos contra os jogadores, diretoria e até contra o próprio Dorival Júnior. Vai levar esse clima para a sequência do Campeonato Brasileiro. O Corinthians completou 5 jogos sem vencer na temporada, são 4 no Campeonato Brasileiro, vinha de 3 empates, perdeu para o Bragantino e tem a derrota para o Huracan na Copa Sul-Americana. Então 5 jogos sem vencer, e na próxima rodada contra o Ceará tem problemas aí para armar o time no ataque, porque o Memphis e o Romero estão suspensos. Então é realmente uma situação delicada para o técnico Dorival Júnior. Por exemplo, o Héctor Hernandes foi cortado do banco de reservas, ele tem muitos garotos, o Thales Magno não marca gols há quase 4 meses, que é uma opção para o ataque, e o Corinthians está no mercado em busca de reforços. Inclusive o Dorival Júnior falou sobre isso, sobre a necessidade de reforçar a equipe para a sequência da temporada. O Corinthians em busca de atacantes. Já aliviou a folha salarial com a saída de alguns jogadores. O Alex Santana foi emprestado para o Grêmio, teve o Igor Coronado com contrato rescindido, o Palácios, o peruano, também pode deixar o clube, o Giovani teve o fim do contrato, mas o Corinthians está no mercado, certo que ainda não contratou nenhum jogador para essa sequência da temporada e vai jogar com essa pressão nas próximas rodadas. 2 jogos fora de casa, contra o Ceará no Castelão quarta-feira e no próximo final de semana, sábado, contra o São Paulo no Morumbi. É situação pesada para o Corinthians sob protesto da torcida. Pois é, Vinícius Nicoletti, agora o Campeonato Brasileiro também, a temporada não dá tranquilidade pra ninguém, também com o clássico não facilita. Obrigada, e a gente tem o Corinthians desde a estreia do Dorival Júnior com 12 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 63% de aproveitamento, 12 gols marcados e 9 gols sofridos. Eu vou puxar, já que tá o rostinho do Dorival, a entrevista coletiva dele, pra ele, que ele fala que o time tem evoluído. Sei que o torcedor tá bravo, mas eu não achei um jogo péssimo do Corinthians. Eu não achei um jogo ruim do Corinthians. Concordo com você. O Corinthians criou oportunidades. Romero ali podia ter feito 2, 3 gols. Teve oportunidade de finalização, uma bola rebatida dentro da área. Eu não achei um jogo ruim do Corinthians. O resultado é ruim, mas não achei um jogo ruim. E tem 2 coisas que a gente precisa tocar nesse jogo, né, Mari? O Corinthians é prejudicado por um pênalti que não existiu, um pênalti inventado pelo VAR.
e aí naturalmente já sai atrás do placar, isso condiciona o jogo, e ainda assim, no final do primeiro tempo o Corinthians já era melhor, já empilhava oportunidades, e depois acaba sendo punido por um gol no final. Tem ali uma desatenção, tem uma falta de concentração na última bola do jogo, mas ainda assim, pelo que produziu, o Corinthians merecia, na minha visão, pelo menos um empate, porque teve 13 finalizações, teve mais de 60% de posse de bola, foi o time mais protagonista, mesmo contra o Red Bull Bragantino, que faz uma boa campanha. Então o Corinthians acabou punido nesses dois aspectos: erro de arbitragem, falta de efetividade e também por uma falta de concentração no final. Agora, o que dá para tirar do jogo e até dessa sequência do Dorival? São 12 jogos em que no começo o Dorival tentou acertar a defesa e até conseguiu. No começo do trabalho dele houve uma resposta positiva nesse sentido, o Corinthians se tornou um pouco mais seguro, e depois foi lá, melhorada a defesa, vamos tentar ajeitar o ataque. Não digo que ainda, nossa, o time do Corinthians é vistoso, a volta do Garro ajuda muito, porque é um articulador, o Memphis volta muito ali para tabelar, para tentar iniciar jogadas, mas com o Garro já divide essa responsabilidade da criação, então é uma boa notícia para o Corinthians, apesar do gol perdido pelo Garro, esse retorno e o Garro bem fisicamente. E o Corinthians também, houve ali uma intenção de produzir mais, até a opção pelo Matheus Bidu já mostra o Dorival tentando ter mais repertório, tentando não só ficar refém do Memphis ou do Garro, ter mais jogadas pelas laterais. O Mateuzinho apoiou bem no começo do segundo tempo. Então eu vejo alguns bons indícios. De fato, seria forçado também a gente falar, nossa, o Corinthians evoluiu, mesmo com a derrota, dá para tirar um saldo positivo. É um trabalho que ainda carece de algumas coisas, mas eu vejo o Dorival buscando ali soluções. O Romero, por exemplo, sai o Héctor Hernandes. O torcedor do Corinthians vai ficar, nossa, por que não a continuidade do Héctor Hernandes? Não vai, porque nas oportunidades que teve também, não abraçou e não disse a que veio ao Corinthians. Então eu vejo o Dorival nesse sentido num bom caminho, tentando encontrar soluções agora para melhorar o repertório ofensivo. Vai. Mas But já está lotado de desfalques para a próxima rodada. então, porque o problema do Corinthians, a gente coisa pode acumula, falar, né? a gente pode falar sobre a parte técnica e sobre o treinador, sobre o Dorival Júnior, etc. Mas fica nítido que precisa de elenco, né, Marra? Sim, e o Campeonato Brasileiro é aquela loucura que a gente sabe há muitos anos, né? Não existe o famoso jogo fácil. O Corinthians está numa posição que não é legal. Concordo com vocês dois. Não dá nem para falar que a evolução é discreta. Tem uma coisa acontecendo ali, você percebe, né, que existe uma ideia de jogo acontecendo. Mas, em algum momento, o torcedor até trocaria o tal do tem uma coisa acontecendo ali por me dar 3 pontos, depois a gente conversa, porque a próxima rodada é contra um Ceará que acabou de estar motivado por ganhar um clássico, e sem Memphis, sem Romero. Que são jogadores que são importantes. Funcionamento ofensivo. É o que o Vinícius destacava. O Thales Magno já não funciona bem há um tempo, né? Fazendo gol e tal. Você começa a ter carências, você precisa entregar resultado. Eu sei que o resultado ele normalmente vem quando o time joga melhor. Só que agora o torcedor estaria até trocando. Mas tem muito tempo que o Corinthians está nessa, né, Marra? De tô trocando qualquer coisa pelos 3 pontos ali. Depois a gente fala de trabalho, depois a gente fala de resultado. E nisso vai perdendo competições, saindo de competições, vai frustrando o torcedor. Ontem já tinha um público, assim, um pouco abaixo do público que vai normalmente para a arena, né? 35, 36, né? E teve a parada ótimo, público. O negócio da biometria, né? O primeiro jogo do Corinthians com biometria, talvez isso aí tenha gerado uma... Mesmo assim, eu tô falando, é ótimo. É um número ótimo, né? Mas começa a dar uma insatisfação. Claro. O torcedor do Corinthians não vai deixar de ir, mas o time precisa fazer gol. A gente tem E não tomar gol bobo. a reação da torcida depois do jogo, que os torcedores eles dão aquela protestada, um pouco de vaia, alguns gritos. A gente pode colocar pro Fã do Esporte agora também no Sport Center. Vamos lá.
Corinthians ela vai por falta de atitude? Não vi falta de atitude. Faltou ali tranquilidade, faltou precisão nas finalizações, né, nas oportunidades que o Corinthians criou. O melhor jogador em campo para mim foi o Lucão, goleiro do Red Bull Bragantino, fez 6 defesas, muitas delas ali a queima-roupa, como naquele chute do Romero. Então, eu entendo o torcedor, porque é frustrante tomar um gol na última jogada, uma jogada de bola parada. Mas se o ambiente estivesse tranquilo, as notícias do Corinthians não focassem no noticiário policial, nas confusões de diretoria, saída do Augusto Melo, presidente interino, o Memphis faltando a treino, eu vejo que o torcedor ontem até protestaria, mas contra a arbitragem, porque aquele foi um dos pênaltis mais escandalosos já marcados contra o Corinthians na Neoquímica Arena. A gente já viu até... Você achou nesse nível assim, Bre? Muito. Não, pra mim, o árbitro, o Bruno Arleu, de frente pro lance, não deu nada. Não deu nada. O Kaká recolhe a perna, tem um contato mínimo que não serve para derrubar o Vinicinho, ele força completamente a queda e o VAR chama. Para mim, isso daí é um dos erros mais esdrúxulos desse campeonato brasileiro, né? Dessa temporada no futebol brasileiro. O que ele viu depois de não ter visto? O que ele viu? Não, e vai, Marra, totalmente condicionado, não tem personalidade nenhuma para bancar uma decisão de campo em que a visão dele não estava encoberta. E o torcedor, nesse caso, porque quando erram também a favor do Corinthians, a gente fala aqui e reclama, e não é contra o Corinthians. É porque esse tipo de erro não pode acontecer e ser normalizado. Quando teve aquele pênalti não marcado para o Grêmio em 2023, Yuri Alberto com o braço aberto, quando marcaram um pênalti a favor do Corinthians também contra o Grêmio, em cima do Romero no ano passado, a gente falou. E esse, para mim, foi um erro muito similar, de um erro bizarro que condicionou o jogo. O Red Bull Bragantino tem muita qualidade, abre o placar, obriga o Corinthians a sair mais aí para trocação, e mesmo assim eu vi que o Corinthians reagiu bem. Mas não dá para falar do jogo sem falar desse erro de arbitragem, e naturalmente não serve de desculpa. A gente está discutindo aqui problemas que o Corinthians tem, necessidade de evolução. O Memphis, para mim, que estava com os holofotes, né? Para mim fez um jogo correto, tentando buscar ali, tentando criar, deixa o Martínez na cara do gol, acaba desperdiçando e parando no Lucão. Então eu vejo que se peneirar esse jogo, como o Dorival nem foi muito por esse lado de arbitragem depois, ele tentou explicar o momento do time. Mas se peneirar, dá para encontrar ali alguns caminhos que o Dorival está tentando, já há mais repertório ofensivo, como você falou, Mari. O elenco em alguns momentos fica justo. E olha que é uma das maiores folhas salariais da Série A. Mas ontem o Dorival tinha de opção o Guilherme da base, o Kaique também da base, Dieguinho da base. Esses jogadores estão em processo de evolução e de consolidação no time principal, nem são realidade ainda. Então o Corinthians precisa realmente se atentar no mercado nessa janela de meio de ano. Não é o melhor momento, né? Para ter tanto jogador jovem, né, nesse contexto, né? É legal o movimento, né, porque vai dando energia, renovando e tal, mas com o clube em crise, com o time abaixo, não é o melhor momento, porque você corre o risco de acelerar o processo e acabar queimando algum jogador, né? Isso já aconteceu 800 vezes com diversos clubes e também com o Corinthians. A gente tem a Renata Ruel só falando sobre o lance do pênalti, a gente pode colocar agora para ouvir a opinião da nossa especialista em arbitragem. Olá a todos, olá, fã de esporte, Brasileirão voltou e as polêmicas de arbitragem também. Corinthians e Bragantino, pênalti marcado a favor do Bragantino. O Bruno Arleu no campo de jogo não marcou nada, aí vem aquela demora do VAR, o VAR sugere revisão, o árbitro vai lá e volta atrás. A regra do jogo fala em jogo perigoso, que é quando o jogador faz uma ação que coloca em risco a integridade do adversário, corre o risco de lesionar o adversário ou impede esse adversário de seguir com a bola, disputando a bola. Quando você tem jogo perigoso sem contato físico, é tiro livre indireto. Com contato físico, tiro livre direto. A questão é você analisar a jogada como um todo. O defensor, ele levanta a perna até um pouco demais, sim. Mas ele recolhe essa perna, você vê que ele tenta evitar o impacto. E não é na altura do rosto do adversário, é na altura aqui do peito. Essa ação de tentar recolher, de tentar diminuir o impacto e a altura que a perna tá,
para mim não caracteriza jogo perigoso. Ele, na ação dele, não coloca em risco lesionar o adversário. Tanto que o adversário, ele sente contato e já joga o corpo. Para mim não é o suficiente para gerar impacto na ação do adversário. Eu não vejo penalidade no lance. Não vejo pênalti para se marcar ali. O jogador, ao levantar a perna, pode até sim, muitas vezes, correr o risco. Mas aí mostra mais uma vez a falta de critério da nossa arbitragem. Por quê? Porque logo na primeira rodada nós já tivemos lances de realmente jogo perigoso, de pé, na altura do rosto do adversário, que a arbitragem não marcou absolutamente nada. Então, para mim, além da ação, conforme a regra do jogo e analisando ali o lance, não ser penalidade, erra a arbitragem e mais uma vez mostra a falta de critério da arbitragem brasileira. Bom, Marcos, só pra fechar, você achou que não foi pênalti também? Não, de jeito nenhum. Não de foi jeito pênalti. nenhum, né? Assim, não tem absolutamente... O árbitro não viu um pênalti, depois ele vai pro VAR para ver o que não existiu. Assim, não consigo aceitar. Fel, na minha opinião a torcida tá certa de protestar, não dá mais pra aceitar esse tipo de jogo, esse tipo de comportamento de partida. O Corinthians até fez uma partida legal, mas dentro de casa, pô, depois de um mês parado, mano, praticamente com o time totalmente aí titular, força máxima. Claro que o Yuri Alberto é um dos motores aí desse time, mas não dá, cara, pra gente ficar desperdiçando ponto dentro de casa, com a arena lotada, o torcedor pagando ingresso caro pra tá lá, apoiar, e esses caras fazer isso. Pelo amor de Deus, mano. Tem que ter sangue no olho, tem que comer a grama, tem que fazer algo a mais. E Dorival Júnior já tá fritando dele aí, na sua opinião. Dorival Júnior tá fazendo um bom trabalho? Sente falta aí do Ramon Dias? O Alberto que já vem nessa transição aí, logo deve estar atuando dentro de campo ali nos treinamentos junto com os companheiros. Ele agora tá fazendo mais treinamentos separados, né, dentro de campo, dando uma corridinha, fazendo alguns alongamentos. A expectativa é que ele volte antes aí do confronto contra o Palmeiras para chegar, vamos dizer aí que 100% contra a porcada, porque ali vai ser jogo decisivo. A torcida já tá pegando no pé, já tá cobrando forte agora. Imagina numa possível que não seja isso. A gente vai passar, a gente vai ganhar, mas se perde do Palmeiras a coisa vai ficar feia. Não sei se Dorival Júnior continua no comando. E aí mais um treinador durante mais uma temporada aí é complicado até pegar o ritmo de novo, e o alerta já começa a ser ligado aí no nosso Corinthians. A árbitra aí analisou, especialista, né, Renata Ruel, se eu não me engano, né, falou que não foi pênalti, todo mundo viu que não foi pênalti. O absurdo é isso acontecer rotineiramente com o Corinthians, né? Tudo bem, às vezes o Corinthians é beneficiado, mas muitas das vezes o Corinthians é prejudicado em lances bizarros aí como esse. Deixa a sua opinião aí nos comentários, Fel. Tudo do Coringão aqui no canal. Se inscreva, ative o sininho, coloca a opção todas para não perder nada. E aquele like que ajuda a gente demais. Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!